gabinete e tem a engenheira lá. E eu disse a ela, eu disse, olha, o fato de eu ter voltado para aqui só tem um propósito. Eu estava conversando com ela. Só tem um propósito de eu ter voltado para aqui. Um único propósito de eu ter voltado para aqui. E eu acho melhor tu se converter logo. Eu acho melhor tu se converter logo, que é para eu sair logo daqui. Pelo amor de Deus, se converte logo. Ela começa a rir. Disse que não tem outro propósito, mulher. Eu só estou aqui para tu te converteres. Tenho certeza que Deus me trouxe aqui porque Deus tem propósito na tua vida. Ela começa a rir. E ela começou a me perguntar. E eu todo dia, palavra. Todo dia ela lê o signo. E eu, por favor, vamos ler agora o que é que diz a palavra de Deus para ti hoje. Tira um versículo. Já quer tirar o signo, tira um versículo para ti. Vê o que é que a palavra de Deus diz para ti hoje. E a gente fica lá e ela me faz muitas perguntas. E uma das perguntas que ela me fez ontem foi assim: mas por que tu dizes isso? Por que tu dizes isso? Aí eu disse: porque a palavra diz isso. A palavra, o Senhor Jesus Cristo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade de Deus. E aí eu disse: e aí, minha querida, não é o que o Papa diz, não é o que o pastor diz, não é o que eu te digo, não é o que ninguém te diz, não é o que a filosofia, não é o que a ciência te diz, é o que a palavra de Deus está te dizendo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquela que faz aborto não faz a vontade do Pai. Aquele que é homossexual não faz a vontade do Pai. Não é? Aquele que adultera não faz a vontade do Pai. Então pode vir o Papa, pode vir o escambau perdoar essa gente, que não vai ter perdão, porque a palavra de Deus se sobrepõe. Mas João Paulo, é que o Papa o ano passado disse que era o ano da misericórdia. Pode ser o ano do escambau, minha filha. Pode ser o milênio Não vai. Se não se arrepender dos seus maus caminhos, não vai. Não adianta. Então não é o que Agora, para isso eu disse a ela: minha filha, o que é que você acha que vale? É a palavra do Papa ou a palavra de Jesus Cristo? A gente tem que escolher alguma coisa aqui. Vamos lá. E aí a gente saber exatamente porque não é o que eu digo, é o que a palavra de Deus, a importância de termos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, a pedra, né? Seja lá qual for a pedra, a palavra de Deus vai esmiuçar essa pedra. Nada podemos contra a palavra, senão pela palavra. Quando eu entro com a palavra, aí ela se cala, já muda de assunto. Eu digo: você vai deixar eu terminar ou não? É praticamente isso. Então, a importância da palavra de Deus. E vamos orar, né? Silvia. A engenheira Silvia. Então, é importantíssimo a gente conhecer e dar ouvidos à palavra de Deus, principalmente ler a palavra de Deus, né? Aí eu chamo a atenção, já vou mudando, mas que Deus está mandando aqui na mente, eu já vou mandando. É que a gente às vezes, ou a gente tem dois pecados, né? A gente não, assim, a pessoa tende a ter dois pecados. Um é da excessiva idolatria à Bíblia, né? E outros não deem valor nenhum a ela, né? Esse livro aqui não tem valor nenhum, assim, fechado. É um papel que muitos até usam para fumar, né? Dizem que a seda é pura para fumar. Quem fuma, eu já ouvi dizer, nunca fumei, mas quem fuma diz que usa a seda da Bíblia porque é mais pura que há. É mais pura do que a seda do que vende cigarro. Aí usam para fumar, né? Mas tem a dos livros dos Mormons, que também é de seda pura. Não, mas é sério. Aí o que acontece? Mas este livro em si,
Se está fechado no nosso armário, é um livro fechado. Se está aberto no nosso armário, é um livro aberto. Mas quando ele está sendo lido, é a voz de Deus. É Deus falando. E você sabe o que é Deus falando? Sabe o que é Deus falando? O próprio João, aquele que teve a visão maravilhosa de Jesus Cristo na glória, aquele íntimo de Jesus Cristo, aquele único que não morreu de morte matada, né? Aquele que teve a visão celestial, aquele que entendeu quem era Jesus Cristo, de todos, o único que entendeu Jesus Cristo e passou para nós, disse que Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus encarnada. É a palavra de Deus encarnada. Jesus Cristo é basicamente a Bíblia encarnada. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, aquilo que Deus falou, a palavra, o verbo de Deus se fez carne, mas o verbo de Deus também foi escrito. A palavra de Deus também foi escrita para nós. E aí, ela é importante para nós nesse sentido. Então, não tem como nós adorarmos a Deus, louvarmos a Deus, sem ler a palavra de Deus. Desprezar a palavra de Deus é desprezar uma parte importante de Deus. Já imaginou você estar conversando com alguém? Imagine, às vezes você odeia isso. Se eu estou conversando com você, ou estou conversando com alguém, e eu desprezar as suas palavras, não te dá ouvidos, o que você vai chegar e vai dizer: ei, tá me ouvindo, tá ouvindo falando não, é? Sabe aquela fala com a minha mão, né? Deu-te as costas. Quando eu desprezo a palavra de Deus, eu estou desprezando Deus falando. E aí, quando eu desprezo Deus falando, não tem como voltar atrás. Estou simplesmente desprezando. Quando eu não dou a importância devida à palavra de Deus, à Bíblia, às outras coisas, não adianta orar, não adianta louvar, não adianta. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A oração, ela sustenta a nossa fé. Agora, a oração vai sustentar a fé de quem tem fé. Não é oração e leitura da palavra, oração e leitura da palavra, oração e leitura da palavra, porque eu não entendo que alguém consiga orar sem ler a palavra. O que vai orar? É exatamente o que vai orar. Porque se não conhece a palavra, não sabe nem o que pedir. Então, a oração é um sustento, mas o que nos alimenta é a palavra de Deus. Então, abrir a Bíblia ou ler a Bíblia apenas no culto é inadmissível para um cristão. É inadmissível para um cristão. Meditar na palavra. E o que é meditar na palavra? Ler a Bíblia não é... Ele me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o meu que falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelavam. Obrigado, Senhor, já li tua palavra hoje. Não, isto não é o meu pão diário. Não é. Isto não é ler. Ler e meditar é você ler e dizer assim. Você lê e dizer: os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. É tu, ó filho do homem, e tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinho para comigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casas rebeldes. Senhor, o que é que tu está querendo falar para mim neste versículo, Pai? Deus, eu sou profeta no meio deles, ou hoje eu sou uma casa rebelde, Pai? Deus, revela a tua vontade.
Fala-me, Senhor, o que é que tu quer? E vou lá e leio de novo. Os filhos são de... Mas, Senhor, o que é que tu queres dizer? Onde é que eu estou? Me revela onde eu estou sendo casa rebelde, Pai. Deus, se eu estou em rebeldia em alguma coisa contigo, Deus, manifesta a tua graça e mostra, Senhor, aonde, Pai. Deus, aí por outro lado, Senhor, se tu queres que eu seja profeta no meio desse povo, Deus, me dá ousadia, me dá a tua palavra, me conserta, Senhor. Não me deixa ser rebelde no meio deles também, Senhor, mas me levanta como profeta, Pai. Em nome de Jesus, me revela. E ao mesmo tempo, Deus vai revelando na sua mente aonde está a tua rebeldia ou aonde está a profecia. Isso é meditar a palavra de Deus. É querer saber e aplicar na nossa vida. Porque muitas vezes nós fazemos estudo da palavra de Deus que também não é meditar. Ai, quem foi Ezequiel? Ai, quem é essa casa rebelde? Ai, quem é isso? Quem tem sua importância é isso, claro. Mas no final do estudo eu não sei onde é que eu aplico isso na minha vida. Né? Hã? Pois é. Aí eu fiz um estudo maravilhoso, sei tudo do que está aqui, mas eu vou aplicar isso na minha vida onde? Então eu preciso ler a Bíblia e procurar saber, procurar me consertar. Procurar me consertar. Poxa, isso aqui eu não estou fazendo. Isso aqui eu estou pecando nessa área. Senhor, me ajuda. Como é que eu posso, Senhor, me orientar nessa área? Está sendo difícil, Pai, me ajuda. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar, sim, eu vou tentar. Eita, Senhor, hoje não consegui não. Mas eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar. Senhor, me perdoa, hoje não consegui de novo. Mas eu vou tentar mais uma vez. E passar a fazer assim, a esquadrinhar você mesmo. E Deus vai revelando. Para que não seja preciso, para que não seja necessário que Deus levante um profeta para te advertir. Se o povo de Israel tivesse feito isso, não é? Poxa, o profeta está falando. O que foi que Jonas fez? Senhor, eu sei que tu és misericordioso, que tu ias cumprir com a tua palavra, por isso que eu não quis evangelizar esse povo. Mas e aconteceu exatamente o que aconteceu. O povo de Nínive, povo rebelde. Só chegou um homem que mal falava ninivês, e só dizia duas palavrinhas: arrependam-se, ou Deus vai vir, ou essa cidade será subvertida. Arrependam-se, essa cidade será subvertida. Imagina um louco aqui em Oliveira do Bairro. Se arrependam! E aí a cidade toda se converteu. E é o que o Senhor diz aqui, ó. Eu não sei qual é o versículo que ele diz, já agora não lembro mais, nem vou procurar aqui, mas ele diz exatamente assim: olha, eu estou mandando você para uma casa que eu conheço, que eu chamei, porque se eu mandasse vocês para outras nações, eles se convertiam. Ele diz aqui, seguindo aqui a coisa, eu não sei agora onde é que está, mas era exatamente o que ele estava dizendo. Agora o que é interessante também, deixa eu ver. Não. Não sei onde é que está, mas é seguindo aqui, que eu li isso hoje novamente. É o 3:6? Exatamente. Tu não és enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, como Jonas foi, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te dariam ouvidos. E aí é muito mais fácil a gente ver o povo de fora se convertendo do que os de dentro se convertendo. Não é? É muito mais fácil. E é exatamente isso, a gente pregar para os de fora, que estão chegando e estão sedentos pela palavra e estão querendo se consertar, do que pegar um de dentro e quebrar-lhe a cabeça. Né? É muito mais fácil pregar os de fora. E é o que ele está querendo dizer aqui. Então, a outra questão aqui que ele faz com
que eu falei sobre a pregação e ninguém me lembrou. Mas agora eu vou voltar para o capítulo 3. Vem aqui, voltar não, avançar para o capítulo 3. Versículo 16. Diz assim: Ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembrados, mas o seu sangue da tua mão o requerereis. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Aí, essa visão de atalaia, a gente já falou aqui diversas vezes esse nome, eu acho que vocês já ouviram, né? Não é um nome novo. Atalaia, o que é atalaia? Milena, explica aí pro pessoal o que é atalaia, que senão eu vou embora e você não fala nada hoje. Vem aqui na frente, Milena, falar, explicar ao povo o que é atalaia. Explique daí, vá. Eu hoje passa, tá bem? O pessoal que está em casa não vai poder ver. Milena, vem cá, explica aqui que eu posso na internet. O pessoal na internet quer ouvir. Milena, faz favor. O atalaia, naquela época, era aquele que avisava o povo quando estavam entrando inimigos. Ele tocava a corneta, né? A corneta para avisar o povo que estavam chegando pessoas E estranhas. onde é que ele ficava? Numa torre. Tá vendo? Bom. Na torre de vigia, não é? Não, na torre de vigia não, que isso é o nome dos testemunhas de Jeová, né? Torre de vigia. Eles ficavam numa torre que vigiava. Num lugar mais alto, né? Sozinho, e eles estavam a ver se visse o inimigo de longe. Se viu o inimigo de longe, tinha que avisar a cidade. E a palavra de Deus diz assim, que até o atalaia, ele tinha que saber o toque que dava, né? Porque tinha determinados toques, é mesmo com a corneta daquela, com o chofar daquela. E aí ele tinha que tinha uma quantidade de toques. Se fosse um toque longo, significava uma coisa, porque ele poderia avisar uma guerra, poderia avisar inimigo, poderia avisar um incêndio, poderia avisar um monte de coisa. E era através do toque da corneta. E ele diz em determinado momento aqui, eu não lembro mais onde, que ele diz que se o atalaia der um sonido incerto, né, que as pessoas não sabem, quem é que vai se preparar para a guerra? Né? Esse daí não é de guerra, não. Então, o atalaia é a figura do homem que avisa, que está à frente, que avisa sobre as coisas, né? Sobre o perigo que há de vir. Só que, olhando agora para o lado espiritual da coisa e de nós mesmo, todos nós somos atalaias. Somos atalaias. Atalaias de quem? Nós somos o povo que está acima, vendo o inimigo vir, sobre a vida daqueles que vão à perdição. E a nossa responsabilidade de avisar as pessoas acerca disso. E Deus tem colocado uma coisa no meu coração, ultimamente, toda vez que Deus tem. E agora veio novamente na minha mente para falar isso. Era para ter falado domingo passado, não falei. Era para ter falado hoje, agora eu vou falar. Era para ter falado na terça, no domingo. Toda vez isso vem à minha mente. Eu tenho olhado a igreja com a quantidade de pessoas que temos. Né? E nós não poderíamos, não deveríamos, e eu já faço um chamamento, passar um ano nessa igreja, passar mais um ano nessa igreja, sem trazer pelo menos mais uma pessoa. Se nós, os 30 que vêm para o Jantar Ágape, trouxesse uma pessoa, teríamos 60. Imagine que em todo ano,
dos 365 dias, você se empenhasse em trazer apenas uma pessoa. Uma, não precisa sair evangelizando, não precisa. Precisa não. Só traz uma pessoa para Cristo. Você faz muito mais do que sair entregando papel aí na rua. Uma pessoa para Cristo você trazer e cuidar dessa pessoa, né? E cuidar dessa pessoa para que ela venha. Porque tem pessoas que vêm e de repente traz pessoas para a igreja, de repente parece que é matá-las logo depois, logo em seguida. Mas, sabe? E aí é que está o papel da Atalaia, é avisar essa pessoa. Avisar. Olha, e às vezes, não é difícil. Às vezes somos nós que colocamos isso como dificuldade. Nós colocamos a pressão nós colocamos pressão sobre aquilo que vamos fazer. E não é difícil, nós colocamos a nossa vergonha. Nós colocamos a nossa vergonha em primeiro lugar. Sabe, eu me lembro quando a Rosa veio, e a Rosa trabalha no meu horário, ela não é do horário de Tiago, é de manhã, né? Ela é do meu horário e do horário do Rian. E ela trabalha exatamente no meio, entre eu e o Rian. Mas foi um dia, hoje, estou falando naquela altura. Então, logo na última semana ali, antes de eu me acidentar, 2 dias ali, 3 dias, uma semaninha antes, eu comecei a vir de boleia com uma senhora da máquina, com a rapariga, né, não gosto de chamar esse nome, meu Deus do céu, uma rapariga de uma máquina também lá, e que ela passa por aqui por Oliveira do Bairro, e eu pedi boleia a ela pronto, que já desafogava o Tiago, né? E aí ela começou a me dar boleia, tanto para ir quanto para voltar, de manhã cedo. E aí, um dia de manhã cedo, Rosa chegou e disse assim: João Paulo, olha, vamos tomar um café? Porque eu chamei esqueci o nome dela, a Ana. Chamei a Ana, mas ela disse que como vai te levar, como ela disse que ia te levar, ela disse que não ia, só se tu fosse tomar café. Eu já estava trabalhando com a Ana na mesma máquina que a Ana. E eu já tinha falado de Deus para a Ana, e tinha falado coisa, pronto. E quando chegamos no café, quem abriu a conversa foi Ana. João Paulo é crente. Aí a Rosa chegou e disse: você é evangélico? Eu disse: sou. Eu gostaria de ir na sua igreja. Eu disse: olha, vamos na nossa igreja. Comecei a falar. E aí a Ana começou: mas João Paulo, fala para ela do não sei o que. João Paulo, fala para ela do teu livro. João Paulo, fala para ela de... Tudo que eu tinha falado, o que Ana fez foi tipo assim: tu passou a noite todinha falando para mim, agora fala para E foi Ana que deu a abertura. E aí eu disse: não, você vai, vamos, na próxima semana eu vou te buscar. Não, eu vou. Eu não achei que ela ia, né? Normalmente eu achei que esse povo diz que vai, não vem. Ela veio e ainda trouxe o Joaquim junto, né? Que eu conheci o Joaquim já aqui, trabalho com o irmão dele. E então, ou seja, é simples. Naquele momento foi simples. Talvez aproveitar aquela oportunidade. Se eu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, não tinha trazido. Quer dizer, Deus tinha trazido de outra forma, né? Mas é aquela oportunidade de trazer a pessoa. Porque depois de quantos meses, né, que eu estou lá, que o Tiago está lá, que o Tiago não, o Rian está lá, né? Depois de quanto tempo? E aí, depois de quanto tempo a pessoa que trabalha do teu lado, né? A pessoa o teu vizinho, quanto tempo mais? Quer dizer, a gente ora para uma igreja crescer, a gente ora para o crescimento de uma igreja, a gente não ora pelo crescimento da igreja, a gente ora pelas vidas das pessoas que necessitam de salvação. Nós somos a atalaia desse povo. Sabemos que o inimigo está para vir. Sabemos que o mal está para vir sobre a face da terra. E nós precisamos tocar a trombeta. E acabar imediatamente com esse evangelho de cadeira, de banco, de igreja. Pelo amor de Deus, é o evangelho de ganhar almas, de trazer pelo menos uma, meu Deus do céu. Não passar um ano pelo menos sem trazer uma pessoa. João Paulo, pode não ficar, não importa. Não importa, olha, o ano passado trabalhei com a Ana Lúcia, trouxe a Ana Lúcia, o ano retrasado, esse ano eu trouxe Rosa, esse ano vou trazer Silvia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um ano não ficou, mas
Mas a semente foi plantada, eu tenho certeza que vai germinar. E eu sei que vocês também trouxeram pessoas que por vezes não ficaram, mas eu tenho certeza também que a semente vai germinar. Mas e acreditar que a semente, e orar porque a semente vai germinar. Não é porque a palavra não volta vazia, mas prospera naquilo que foi enviado. Mas a gente precisa acabar com esse evangelho de egoísta. Tá bom, eu já tenho minha salvação, estou bem aqui. O evangelho de banco de cadeira, esse chamado não existe. Mas o chamado de pelo menos termos fixo na nossa igreja, tentar fixar na nossa igreja, ou numa igreja, ou na igreja de Cristo, não é? Pelo menos uma pessoa por ano. Uma pessoa por ano. Você já estava feliz da vida. Anuncia a toda a gente, mas tenta pelo menos uma por ano. Tenho certeza que já se faria muita coisa. Ia falar alguma coisa tu? Tu? Não? Tu ia dizer alguma coisa. Pois é. Pois é. Pois é. E às vezes quem impõe as barreiras somos nós. Somos nós. E sabe o que acontece quando nós não atentamos para as coisas? Primeiro, desobedecemos a Deus, porque o ID é uma ordem. O ID é uma ordem. Primeiro, desobedecemos a Deus. Não fazemos a vontade do nosso Pai. Olhe, cuidado para não estar incluso dentro daquele que me diz Senhor, Senhor. Não estamos fazendo a vontade do Pai, que é o de ir e de chamar. E segundo lugar, que nós temos que ter atenção principal, né, de como nós estamos, e aí isso é que é importante, como é que nós estamos nos portando, como nosso testemunho sobre as outras pessoas. Um irmão de uma outra igreja aí, que eu já não via há muito tempo, a informação que eu tive desse irmão, eu vou chamar ele de primo, eu disse, eu não acredito que esse homem é evangélico. A Silvia disse, eu não acredito que esse homem, João Paulo, esse homem é evangélico. Eu disse, esse homem não é evangélico, pai, esse homem me deixa, a presença dele me causa mal. A presença dele me causa mal. Que homem arrogante, que homem soberbo, que homem não sei o quê. Esse homem não pode ser de Deus, João. Esse homem não é de Deus, João Paulo. E eu tenho muito cuidado, porque como eu prego muito com ela, eu tenho que ter maior cuidado ainda, porque ela analisa. E às vezes é esse testemunho também, sabe? Das pessoas quererem a Cristo, mas eles olham para uma vida desgraçada de uma pessoa que não vive o Evangelho. Porque quem não vive o Evangelho tem uma vida desgraçada. Infelizmente. Está dentro da igreja, mas não vive o Evangelho, não lê o Evangelho, tem uma vida desgraçada. Olha para a vida de uma pessoa desgraçada que se diz evangélica, que se diz cristã. Eu quero lá esse Jesus, para viver o que essa pessoa está vivendo. Para sofrer o que essa pessoa está sofrendo. Sabe aquele crente que, quem é que vai querer esse evangelho? Primeiro porque é um evangelho que não existe, é um evangelho capenga, minha filha. Se você está passando por essa situação, é porque você não vive o evangelho, porque o evangelho não é isso não. Agora leva o nome do evangelho, porque se a gente disser que não é evangélico, a gente é que apanha, né? Agora vive um evangelho falso. Um evangelho, ou ainda não seja assim, mas seja arrogante, seja soberbo, seja não sei o quê, seja não sei o quê, seja não sei o quê. E as pessoas olham para aquela pessoa e sentem mal na presença daquela pessoa, sentem-se mal na presença daquela pessoa e não querem Jesus Cristo. Olhando para. Aí a menina disse para mim assim, João Paulo, pelo amor de Deus, eu prefiro continuar na minha religião do que ter essa religião desse. Eu digo, calma, meu filho, que essa pessoa, ela não está bem. Ela não está bem. Então a gente é atalaia, mas a gente tem que ter a posição de atalaia. Se o atalaia estiver dormindo no posto, não é porcaria nenhuma. Não é? Se o atalaia não tiver com o chofar na mão, não ia anunciar nada, não ia ser no grito. Não, tem que ter as armas corretas. Então
Então, primeiro, viver o evangelho verdadeiro. O evangelho genuíno. Genuíno. O evangelho genuíno. E aí o que acontece? É o que, Mila? É que eu estava confundindo Jesus com Jesus. Trocando Jesus por Genésio, estou bem. Mas é viver esse evangelho verdadeiro, sabe? Viver esse evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, para que a glória de Deus resplandeça, que foi o que a pastora leu. Até que Cristo resplandeça em vós. Até oro, me ponho de joelho, foi isso que a pastora leu, não foi no domingo? Me ponho de joelho perante Deus, orando pela igreja, até que o quê? Em vós. Ou seja, até que Cristo, até que a face de Cristo seja revelada em vós. Agora, é verdade, bem verdade, que a gente olha para muitos crentes e vê, mas é o capeta gerado ali, né? Agora, a gente não pode fazer nada, porque Jesus Cristo diz, vai sair o joio e o trigo no mesmo sítio. Né? Então, nós sermos atalaias, na posição de atalaias, na posição de profetas, na posição de viver o evangelho e querer viver o evangelho genuíno. Querer viver. Queira viver. Queira se consertar. Queira. Não é que você vai conseguir, mas é que você vai tentar até conseguir. Essa é que é a chave do evangelho. É tentar até conseguir. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus. Na próxima semana eu falo o que eu ia falar, que não falei agora, né? Sobre os métodos que Deus usa para falar, para pregar a sua palavra. Só dando uma pinceladazinha, que nós às vezes somos muito... A gente é muito cheio de padrão. Tem que ser esse padrão, esse padrão, esse padrão. E na próxima semana nós vamos ver quais são os padrões de Deus para pregar o evangelho. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, eu só posso te agradecer, Senhor. Te agradeço por tudo que tu tens feito, Senhor, em nossa vida. Te agradeço por quem tu és, Senhor, em nosso meio. Te agradeço por tudo, Deus, porque tu tens revelado para nós, porque tu tens mostrado para nós a tua graça, porque tu tens aberto o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, por nós vermos, Senhor, a manifestação do teu poder em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos permitir, Senhor, sermos dessa geração de atalaias, Deus. Pai, e eu já oro, Senhor, por cada um daqueles que vamos trazer à igreja, Deus. Por cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu colocarás à nossa frente, Deus, para que nós evangelizemos, para que nós trazemos à igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Eu já oro, Deus, e retiro essa pessoa no reino espiritual, Senhor, das mãos do inimigo. Saqueio, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o arraial do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo, Senhor, vá ministrando na vida dessas pessoas, ó Deus. E que teu Santo Espírito, Deus, possa operar em nós com poder e grande glória, Senhor, para que nós possamos anunciar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenhamos uma continuação de semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo e próspera também. Em nome de Jesus.